BL musical e com uma história muito bonitinha, a gente também tem por aqui. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre About You. Acho que é assim que fala o nome deste BL. Estreou esta segunda os 2 primeiros episódios. E eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei desses episódios. Se eu vou continuar fazendo review. Vou fazer review aqui desses 2 primeiros episódios pra gente ver o que vai rolar aí. Se vocês vão gostar, se vocês querem que eu continue. Então pra eu saber o feedback de vocês, eu preciso de muito like nesse vídeo. Que vocês se inscrevam aqui e ativem o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E me sigam lá no Instagram, o Thay Alvarenga. Eu perdi o meu Instagram, preciso recuperar as minhas publis, então vai lá, me siga, interaja com as minhas publicações para eu continuar fazendo a minha publi e continuar pagando os meus boletos. Então vai lá, me ajuda porque eu preciso muito de você. Dito isso, bora pra esse vídeo porque eu preciso falar muito de About You, porque eu tenho algumas coisinhas aí pra falar sobre essa história. Vem comigo? About You, a gente tem a história de um cara que ele tá super triste porque ele não conseguiu tirar uma nota esperada aí pelos pais dele na escola e ele tá super triste. E tá chovendo no dia que ele tá andando na rua. E quando ele tá andando na rua com essa chuva e bem triste, ele encontra o outro cara ainda mais capenga que ele, sentado na calçada, chorando pra caralho. Então ele pega a sombrinha dele e dá pra esse cara porque aparentemente ele tá pior do que ele, tá numa situação bem pior. Então aí já começa a história, temos os nossos protagonistas. Como eles se chamam? O cara que tava sentado na calçada, todo tristinho, ele se chama Ki-jung, eu acho que é assim que fala o nome dele. E outro cara que tava com a sombrinha, que tava triste também, se chama Gwang. O Gwang, ele é um presidente de classe e ele é tipo idolatrado na escola por ele ser um aluno muito dedicado, muito famosinho lá na escola. Todo mundo idolatra ele. Já o Ki-jung, ele é um cara mais desconhecido na escola, ele não tem tantos amigos, porém ele se transforma quando ele entra nos palcos e começa a cantar com a sua banda. Então a gente tem um Gwang que ele tá fazendo aniversário e quando ele chega na escola com um amigo dele, o pessoal começa a dar um monte de presente pra ele e ele acaba se trombando com o Ki-jung e dando pra ele um cartaz onde esse cartaz estava escrito "Gosto de você". Mas isso tudo foi por engano, porque quando o Gwang ele chega na escola, tem uma menina que quer fazer uma dança pra ele e precisa de uma pessoa pra segurar um cartaz. E essa pessoa que segura esse cartaz acaba sendo o Ki-jung, porque puxam ele lá da multidão, ele segura esse cartaz escrito "Eu gosto de você". Então a menina tá dançando lá, então chega o irmão dela lá, que não gosta do Gwang de jeito nenhum, tira ela de lá, e quando ele tá tirando, ele acaba derrubando o Ki-jung, e aí o Gwang, ele vai pegar o cartaz e vai dar pra ele. E o Ki-jung, ele fica pensando, será que ele lembra de mim, daquele dia da chuva, que ele me deu a sombrinha? A gente não sabe se ele se lembra, então aí o Gwang, ele sai, ele vai seguir o caminho dele, e o Ki-jung fica lá pensando, viajando na maionese. E como eu disse pra vocês, o Gwang, ele tem um amigo, que eu acho que ele se chama Ray, eu acho que esse que é o nome dele, e este amigo dá um presente para o Gwang, e o Gwang ele fica super feliz com este presente, e ele chama este amigo para jantar, porém este amigo nega o pedido dele, porque ele vai ter que sair com o namorado dele, com o cara com quem ele tá ficando, e aparentemente esse boy é super tóxico. A gente descobre depois que ele é super tóxico mesmo. Então ele sai da sala, e quando ele tá saindo da sala, ele recebe uma mensagem desse boy, e esse boy fala pra eles ir no encontro, só que ele ir no encontro com a roupa que ele mandou pra ele. Então o Ki-jung, ele vendo que o Ray ele saiu, ele deixa um presentinho lá na porta para o Gwang, que é uma bebidinha pra ele, escrito um recadinho. A gente vê que ele tá super gamado no boy. Depois disso a gente tem uma conversa do Ki-jung com a diretora da escola, supervisora, orientadora, não sei o que ela é, e ela tá falando pra ele que ele tem uma oportunidade muito grande, que se ele se candidatar pra presidente de turma, pode ser que ele consiga uma bolsa. Ele conseguir essa bolsa, a escola vai bancar tudo pra ele. Ele não vai precisar de pagar nada, ele consegue fazer faculdade de tudo de graça. Então o Ki-jung, ele vê uma oportunidade de ele ser presidente estudantil. Porém, quem também é presidente estudantil, gente? O Gwang. Então quando ele for presidente estudantil, quando ele for se candidatar, pode ser que role um atrito aí entre eles. E a gente vai falar isso lá pro final nas minhas teorias. Quando o Gwang chega em casa, a mãe dele deseja feliz aniversário pra ele e ela diz que ele tem a noite de folga. E ele pergunta se o pai dele concordou com isso, porque o pai dele é super exigente. Mais uma vez, os pais sendo assim, uns babacas no BL, e o pai dele é super exigente, quer o melhor dele, quer que ele estude muito mesmo, só que aí ele dá uma noite de folga pra ele, só que depois ele vai ter que estudar o
dobro. E eles saem pra viajar no dia do aniversário do cara. E o Gwang fica sozinho na casa dele. Ele faz até uma livezinha, onde ele tá tristinho na casa dele. E o Ki-jang, ele tá até acompanhando essa live. Então a gente vê também uma contradição entre famílias, entre esses dois personagens principais. Já que o Ki-jang, ele tem uma mãe, e a mãe dele é super incrível com ele. Ela tá fazendo uma comida lá pra ele. E essa comida lembra muito o pai dele, porque o pai dele morreu. E eles estão se lembrando através da comida. Então é algo super fofo. A mãe dele é super incrível. E a gente vê aí esse paralelo entre famílias, onde a família mais rica sempre é a família mais podre, e a família mais pobre é a família sempre mais fofinha. Tem esse paralelo entre eles que é bem clichêzinho, né? Então depois corta para o Ray, o amigo do Ki-jang. Ele está lá vestido com uma roupa que ele tá vestido de menina. Aí eu não entendi se talvez ele seja uma menina trans, não entendi. Mas eu acredito que o que acontece é que o cara que é tóxico com ele pediu pra ele vestir essa roupa porque o boy tem vergonha de sair com um garoto. Então ele pede pra ele vestir uma roupa de menina porque assim ele se sente melhor. Eu acho que é algo parecido com isso. Não sei se eu tô certo, gente. É só uma teoria porque não foi explicado ainda pra gente o porquê disso. Então ele tá vestido lá, tá esperando o boy dele. E quando ele tá vestido com essa roupa, ele acaba encontrando o boy com uma outra girl, com uma outra garota, com a namorada dele. E aí ele fica destruído. Fica assim... xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E aí corta para o Gwang, ele tá andando sozinho de bicicleta, só que um cara, ele acaba trombando com ele e o Gwang acaba pisando na merda. Então ele entra dentro da loja de conveniência, ele compra um chinelinho pra ele usar, só que quando ele tá lá na loja de conveniência, ele acaba se trombando com outras pessoas, acaba armando uma confusão. Quando ele volta pra pegar a bicicleta dele pra ir embora, a bicicleta dele foi roubada. Isso tudo aconteceu no aniversário dele. E quando ele tá lá, uma pessoa acaba jogando água, caindo água nele. Olha, gente, tava tudo planejado pra dar errado na vida desse menino. Deu tudo errado pra ele. Então, quando ele tá se afastando assim da água, ele acaba se trombando com o Ki-jang e os dois têm aquela troca de olhares linda entre o outro. E aí acaba o primeiro episódio. Vamos para o segundo, porque continua essa história. No segundo, o Ki-jang, ele leva o Gwang lá pro restaurante da mãe dele e ele seca o cabelo dele, dá uma toalha pra ele secar o cabelo e faz uma sopa pra ele ficar mais quente, já que ele tá todo molhado e tá sentindo frio. Só que aí quando o Gwang, ele vai comer essa sopa, a sopa tá super picante, mas mesmo assim ele come, ele fala pro Ki-jang que ele vai comer do mesmo jeito e ele come a sopa dele. Depois que ele se seca, ele toma a sopa, já tá melhorzinho, ele tá lá conversando com o Ki-jang e ele pede pra ele não contar pra ninguém sobre o que aconteceu essa noite. E o Ki-jang fala, super tranquilo, eu não vou contar pra ninguém, pode ficar tranquilo que isso vai ficar um segredinho entre a gente. E aí o Ki-jang pergunta, você quer que eu leve você pra sua casa? Porque ele tem uma moto. E o Gwang pergunta, como que um estudante do ensino médio consegue dirigir uma moto? Porque parece que esse BL se passa em Taiwan e parece que se você não tiver 18 anos, você não pode dirigir, igual aqui no Brasil. Só que aí o Gwang fala que ele repetiu de ano, então por isso ele já tem 18 anos e ele já dirige uma moto aí. Então o Gwang fala pra ele que ele vai chamar um táxi mesmo, só que quando ele vai chamar um táxi, não tem nenhum táxi disponível lá na região dele. Então ele acaba aceitando a ajuda do Ki-jang e eles vão de moto pra casa. Só que quando ele tá indo de moto pra casa, ele vai orientar o Ki-jang sobre o caminho e aí ele fala pra virar pra direita, só que o Ki-jang parece que ele vai virar pra esquerda. Aí o Gwang fala, não, é pra cá, pra cá, pra cá. E eles acabam caindo da moto, gente. Esse momento é super engraçado. E o Gwang, ele começa a rir do Ki-jang, porque o óculos dele fica todo torto, ele começa a rir, aquele sorriso muito bonitinho. E é super fofo esse momento entre os dois. Então eles sentam lá na grama, eles começam a beber uma bebida, só que o Gwang, ele percebe que tá ficando muito tarde, que ele precisa ir embora pra estudar. E o Ki-jang pergunta, poxa, é seu aniversário, como assim? Tu tem que estudar ainda, tem que chegar em casa e estudar. E o Gwang fala, não tem tempo para o conhecimento, porque eu também preciso não decepcionar os meus pais, principalmente o meu pai. Então ele vai embora e aí no outro dia ele vai na escola, lá na sala do Ki-jang, procurar por ele, só que o Ki-jang não tinha chegado ainda. E quando ele tá lá, o outro cara que não gosta dele, que tem a irmã lá que gosta do Gwang, ele acaba fazendo um planinho que um cara, ele acaba batendo o quadro que tá com a tinta fresca e sujando toda a calça do
Guang. E aí o Guang, quando ele encontra o Kijang, ele tá com a calça toda suja, e o Kijang, ele ajuda ele pega a blusa dele e amarra na cintura dele, só que o Guang fala que ele precisa muito de uma calça arrumadinha, precisa limpar aquilo, porque ele tem que apresentar a escola para algumas pessoas estrangeiras que estão vindo aí conversar na escola, e ele precisa apresentar lá. Só que ele não tá com a calça normal, a calça dele tá toda suja. Então o Kijang, ele pega, tira a calça dele e troca com o Guang, eles trocam de calça. Esse momento é super legal, só que o outro cara, que é chato, insuportável, o irmão da menina lá que gosta do Guang, ele tá lá vendo tudo, e provavelmente essa história vai se espalhar pela escola, né, gente? Obviamente. Mas a gente não sabe ainda, isso não foi revelado, isso é só uma teoria. Então o Guang vai, ele apresenta a escola para os estrangeiros, dá super certo. O outro cara até diz pra ele que se ele se esforçar muito, ele pode ser o sucessor dele. Então tá tudo super certo pra ele. Quando ele volta lá pra sala, ele tá conversando com o amigo dele, e ele vê que o amigo dele tá um pouco triste. E aí a gente tem depois o amigo dele novamente lá com a roupa de menina, e ele tá num café esperando pelo boy. E quando o boy chega lá, ele acaba sendo super insensível, e quando eles estão lá no bar bebendo a bebida deles, a mulher dele acaba chegando, a namorada dele acaba chegando e falando: o que você tá fazendo com ele aqui? E aí ela é super grossa, e aí o boy começa a fingir que ele não conhece o cara, e ele fala: vai embora, vai embora. E aí o barista vem e fala: vocês que vão embora, vocês que saem daqui. E aí eles saem, e aí o Ray, ele vai embora, e o barista vai atrás dele e fala: olha, você esqueceu seu bolo. Ele dá um bolo pra ele, e aí ele come esse bolo super ferozmente. Provavelmente ele deve ter alguma compulsão alimentar, porque o jeito que ele come não é normal, sabe? Então o barista até fala: não coma desse jeito, só que ele fala: eu como do jeito que eu quiser. E aí tem os dois aí conversando, depois eles ficam conversando um pouquinho, só que fica uma coisa bem constrangedora entre eles. Corta depois para o Kijang, ele tá com a mãe dele lá, ele tá se arrumando, porque ele tá saindo, e ele tá saindo de moto, e aí o Guang, ele chega lá no restaurante, só que quando ele chega, o Kijang, ele já saiu. Então ele fala pro táxi: siga aquela moto. E ele segue o Kijang, e quando ele segue, ele chega até um lugar onde vai ter um show. E aí, quando ele chega lá pra ele assistir o show, quem que tá cantando? O Kijang. E obviamente ele fica super gamadinho no boy cantando, ele filma o Kijang e ele vai embora vendo aquele vídeo dele cantando todo fofo. Então ele já tá assim, gamado no boy. E é assim que termina o segundo episódio. E agora eu vou falar aí pra vocês o que eu achei. Primeiramente, gente, eu preciso dizer que a música é muito boa. A música que eles cantam é incrível. Eu já adicionei na minha playlist, gostei muito da música. Se vocês quiserem depois, quando acabar todo o BL, a gente pode até fazer aqui um vídeo falando das melhores músicas deles. Eu espero que eles tenham outras, que só não tenham uma, igual em Coffee Melody, né? Mas vamos ver aí como que vai ser. Eu amei muito a história, gostei de como funciona. E a premissa da sinopse é que a gente tem um cara que ele é presidente de turma, tem um cara que ele sonha em ser vocalista da banda, só que ele vê uma oportunidade de ser presidente estudantil, e aí ele acaba competindo com esse presidente de turma, e os dois vai criando aí um laço entre eles, uma conexão. Só que quando você lê a sinopse, você não percebe que é tão mais profundo a história quando você assiste o BL, sabe? Então é bem legal, gostei bastante, os atores atuam muito bem. Tenho teorias sim, acho que o Ray, ele vai acabar ficando com o barista mesmo, o Kijang com certeza vai ficar com o Guang. O cara que é insuportável, eu não sei o porquê ele é insuportável, talvez porque ele perdeu para o Guang em alguma competição, pode ser isso, não sei o porquê, não entendi muito bem a rixa entre eles, mas tô ansioso para os próximos episódios, e eu tô com muita raiva do pai do Guang. Isso assim, não tem discussão, eu não gosto desse cara, acho ele péssimo, chatíssimo, mas eu quero assistir os próximos episódios. Eu queria saber se vocês querem os reviews dos próximos episódios aqui, que eu faço pra vocês. Sim, eles vão demorar a sair um pouquinho? Vão, mas eu faço aqui pra vocês, pra gente discutir um pouco sobre a história, sobre os episódios. Eu posso trazer aqui pra vocês, beleza? Não saia daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!